Olá a todos. É, Hoje vamos terminar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos publicar o título. Vamos falar hoje sobre vitaminas e minerais, parte 3, para a gente terminar, porque semana que vem tem uma surpresa. Essa surpresa era para. Zéza, um beijinho. Essa surpresa era para ser hoje, mas tivemos de adiar por uma situação pontual e positiva, porque vai ficar melhor. Então, na semana que vem, vamos ter aqui uma surpresa para todos. Vão gostar com certeza, para quem não fez a cirurgia ainda, para quem vai fazer método Apollo, para quem quer entrar nesse processo, vai adorar. Valentina, um beijinho, que bom que você está aí. Fico contente. Ai, Marlene, querida, um beijo grande. Ai, que gostoso. Então, gosto desses corações. Então, hoje vamos terminar um pouco, ou tratar de terminar, porque isso é quase que uma coisa. Muitas. Eu esqueci de pôr o telefone em modo avião. Se entrar alguma coisa, a gente tenta aqui orientar, tá bem? Fátima, beijinho. Ai, Vivi, querida. Minha amiga querida que me acompanha desde longe, desde as nossas épocas de infância. Eu adoro que ela venha aqui me visitar de vez em quando. Então, eu fico super feliz. E hoje vamos terminar um assunto que também não é só para bariátrico, ou seja, pensando na minha amiga Vivi, pensando uma vez, quem sabe mais para frente eu vou contar uma anedota do que essa menina me fez passar. Mas pronto, são coisas das nossas infâncias. Ela deve estar rindo agora porque ela sabe o que eu vou falar. Pronto, deixamos isso para mais para frente. Então é assim, hoje, falando de vitaminas e minerais, e assim, pensando um pouquinho naquilo que ainda nos faz falta, que a gente ainda não falou muito, nós temos aqui uma série de detalhes, mais que tudo, minerais e algumas vitaminas específicas que eu queria não deixar de falar, inclusive porque hoje à tarde eu tive consultas e trabalhei o dia todo e muito bem, mas, por exemplo, tive a consulta de uma paciente que fez um sleeve no dia 4 de julho de 2019. Se ela tiver a me ver, estiver acompanhando a nossa conversa, efetivamente ela vai saber que eu estou a falar do caso específico dela. E então ela está muito bem, baixou de peso, está com peso excelente, está tudo muito orquestrado, está tudo muito bem, mas muito pálida, muito clarinha, com a esclera muito transparente, ou seja, a esclera não, o vermelhinho do olho aqui embaixo, a esclera onde a gente tem a parte branca, não, aqui dentro, embaixo do olho, realmente, provavelmente temos aqui uma deficiência de ferro importante. Então, era um dos minerais que eu queria hoje tocar e selecionando, não é? Porque nós temos aqui uma quantidade de vitaminas e minerais que é brutal para o que a gente precisa. Mas tem algumas coisas que são, assim, muito preponderantes. Se a gente estivesse falando de desporto, que, por exemplo, às vezes o Nuno me segue, que é um desportista fantástico e é uma pessoa muito querida, nós teríamos que aqui enfocar alguns minerais, por exemplo, que são minerais que se utiliza muito pouco, mas que tem que estar. Por exemplo, molibdênio. Molibdênio tem o símbolo MO na tabela química, e é um mineral que, se a gente faz desporto, a gente tem que ter. Então, quem faz desporto tem que ter aqui uma variante desses minerais e dessas vitaminas bastante aqui completa, ok? Nem que sejam em alguns períodos que a gente vai ter que fazer e depois dá para descansar e deixar eles, mas de vez em quando quem faz desporto tem que fazer vitaminas também. Então, no caso dos nossos bariátricos, esses têm que fazer vitaminas sempre, ok? Por quê? E mesmo assim, fazendo as vitaminas, nós vamos ter que ainda especificamente suplementar. Então, hoje eu quero falar especificamente com vocês, ou nomeadamente, de ferro. Apesar que a gente já falou de vitamina D, quero dar outro toquezinho de vitamina D aqui, não é metabolismo nem nada disso, mas algumas coisas assim que são bem importantes.
ok? E já estou aqui a pensar, Valentina, tem umas coisas que aqui eu estou a pensar, que eu já falei talvez com essa minha amiga Valentina, que a gente poderia fazer a mesma surpresa da próxima semana, pensando em vitaminas e minerais. Fica o tips aí para você, que eu tenho certeza que já deve ter pegado qual é a ideia para a gente trabalhar aqui, porque são coisas interessantes que vão vos fazer falta e pode vos ajudar muito, de uma maneira muito simples, ok? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu quero vos falar. Nós falamos algumas vitaminas da vez passada do complexo B, porque são muitas, ok? E fomos, assim, paulatinamente falando de algumas delas. Mas, basicamente, a gente precisa ter aqui muito bem colocadinho. Deixa eu ver se eu já deixei aqui para baixo. Eu já deixei até aqui aberto umas coisinhas. Exatamente. Vamos deixar essa que está por aqui. E eu só vou aqui abrir como um guião para eu não me esquecer daquelas que a gente ainda não falou, ok? Então, por isso aqui eu tenho um guiãozinho aberto que nos facilita um pouquinho a vida aqui para poder falar convosco. Então, primeira coisa, ainda continuando no tema, se a gente falar das vitaminas, lembrar que tudo que é complexo B, as vitaminas do complexo B, e por isso é tão importante a vitamina B12, que se faz a dosagem quando são bariátricos, é porque, mesmo no sleeve, sobretudo no que é bypass, mini bypass, essas cirurgias que a gente corta aqui um pedaço do estômago, a gente corta justamente uma parte do estômago onde tem a produção do fator intrínseco, que esse fator é uma situação que vai propiciar a melhor absorção da vitamina B12. Então, além disso, todas essas vitaminas do complexo B, elas funcionam, vamos dizer assim, no metabolismo dos hidratos de carbono. Hidrato de carbono não é só doce, tá? Hidrato de carbono é pão. Helena, um beijinho para ti. Sofia, que bom que você tá aí. Fico contente que esteja aqui nos acompanhando. A Sofia é uma querida que fez método Apollo faz pouquinho, ainda está recente e está começando a nos acompanhar. Então, ficamos bem contentes. Ela está também fazendo vitaminas. Para o Apollo, a gente faz umas vitaminas um pouquinho menos, digamos assim, vamos dizer que mais ou menos a metade da dosagem. Por quê? Porque no início, o método Apollo, igual que a cirurgia, faz uma dieta líquida muito restrita. Agora ela já está um pouquinho mais avançada, mas é ótimo que esteja aqui nos acompanhando, porque hoje vamos falar um bocado sobre isso. Então, voltando aqui ao tema, sem me distrair muito mais, quando a gente fala do complexo B em si, são vitaminas que interagem em todo o metabolismo dos hidratos de carbono. E tem que pensar que os hidratos de carbono não são só os doces, é o pão, a massa, a batata, o cereal, dos macronutrientes. Se a gente dividir a nossa alimentação em proteína, gordura e hidrato de carbono, estamos aqui a relacionar uma grande quantidade de alimentos que nos dão energia. E tem que entender uma coisa: cérebro, o coração, a medula espinhal, os rins, vão utilizar somente hidrato de carbono para a sua manutenção, ok? Então, o hidrato de carbono é extremamente importante. Nas frutas nós temos hidrato de carbono, nos vegetais e no espinafre, que a Sofia gosta tanto, está cheio de hidrato de carbono, tem quantidades menores proporcionalmente a um pão, mas também tem hidrato de carbono. Então, isso aqui é importante, ter essa noção. Isso é preponderante, por quê? Porque nós vamos encontrar alimentos que nos dão todos os macronutrientes. E, além disso, nos dão vitaminas e minerais que aqui têm uma condição fundamental. Olha, aqui tem o Rafael, que também está lá no Brasil, nos acompanhando. Um beijo enorme. E é muito, muito bom tê-lo por aqui. Hoje vamos falar de vitaminas. Por acaso, o Rafael trabalha com para fazer a similaridade aqui, uma celeiro, como se fosse a celeiro que temos cá em Portugal, ou como se fosse uma ervanária conhecida, e não tem problema nenhum em dizer o nome, porque são conhecidos. E são lojas onde tem parte de suplementação, parte de alimentação, e a loja que o Rafael tem é fantástica, porque tem
muita coisa e vai de encontro a tudo aquilo que a gente quer. Eu adorava ter uma loja como a do Rafael aqui, porque nós temos suplementos, se chama Empório Fischer, tá bem? Depois eu vou colocar aí para vocês verem. Quem é do Brasil que me segue, procure Empório Fischer, que é muito giro. Então, temos, não só suplementação, que é o que nós estamos a falar hoje, mas temos também produtos alimentícios, temos chás, temos uma enorme variedade de fitoterápicos, fitoquímicos e elementos que a gente pode conseguir tanto em produtos que têm um processamento, mas um processamento mais simples e que se consegue colocar isso no mercado hoje em dia, e aquelas alternativas vegetarianas e uma série de alternativas aqui que são muito interessantes. Olha, aqui também tenho a Sofia, que tá fresquinha de um método Apollo. Sofia, é um prazer ter-te aqui. Ainda tem muito assunto que de repente vai te parecer muito complexo, mas fico muito contente de que a Sofia quintela, ok? É uma querida que tá aqui é um prazer mesmo e tá muito fresquinha. Então vamos pouquinho a pouco para ir aqui muito delicadamente colocando coisas novas no ambiente, ok? Então veja bem, o que me interessa que a gente tenha aqui de importância? Lembrar que complexo B é necessário, são vitaminas que são, a gente chama hidrossolúveis, ou seja, não tem depósito no corpo, portanto, se o consumo é muito baixo, elas diminuem as reservas e ficam em déficit. Então, não é que todos precisamos tomar vitaminas, não, mas se a gente for pedir para uns médicos, uns senhores que são um pouco mais antigos, a gente dizia assim, doutor médico de cabeceira que a gente tinha antigamente, você pergunta assim para ele, olha, você precisa tomar vitamina? Ou doutor, eu preciso tomar vitamina? E antigamente os doutores diziam, olha, se você come variado, você não precisa tomar vitaminas. E é verdade, ok? Só que, o que acontece? Primeiro, número 1, não comemos variado. Segundo, comemos na rua. Terceiro, não comemos frutas nem vegetais porque na rua não é lavado. E temos medo de ficar com uma meba. E temos medo de pegar intoxicação alimentar. E temos medo de pegar hepatite A por comer fruta ou uma salada sem lavar, ou porque tenha qualquer outro tipo de micro-organismo na salada, e então ficamos sem comer. Além do que, tem muita gente que não come salada, e tem muita gente que não come verdura por estar fora de casa, ou tem muita gente que não come fruta nunca de sobremesa, porque se está na rua sempre vai comer um docinho, ou vai preferir alguma coisa, ou não come sobremesa nenhuma. Então, aqui é bem importante ter essa noção, que não é que a gente antigamente não precisasse de vitaminas, mas antigamente nós tínhamos outro tipo de vida, outro estilo de vida. Antigamente a gente fazia as coisas com mais calma. Eu acho que nos ajustaram o nosso timer e o relógio corre mais rápido. Sei que eu estou dizendo uma bobagem, mas me dá essa sensação, porque hoje em dia nós fazemos muitas mais coisas e dá a impressão que efetivamente o tempo não nos dá para tudo, ok? Dá a impressão que mesmo aceleraram o nosso relógio. Então, aqui tem um comentário da Fátima que eu já vou fazer. E, por favor, o que vocês têm de comentários, escrevam aí que a gente vai elucidando e é uma conversa muito agradável e poder vos ajudar nisso é muito agradável. Então, vamos lá. Se anteriormente a gente não precisava tomar vitaminas, com o ritmo de vida que nós temos hoje em dia, eu considero que sim, devemos tomar vitaminas, ok? De fato, depois até vou deixar aqui uma notinha do endereço de umas outras lojas que são ervanárias, que são muito interessantes, que tem de tudo também, porque a gente tem que ter opções, e as opções são fantásticas. Então, isso aqui é importante que fique claro. A Fátima aqui comenta que a médica de família dela mandou ela tomar uma vitamina que é muito conhecida, relacionada à mulher, ou seja, hoje em dia também já temos essa sensibilidade de vitaminas mais direcionadas a homens, vitaminas direcionadas a mulheres, vitaminas direcionadas a crianças, vitaminas e minerais, suplementos
de vitaminas e minerais também direcionadas às crianças, suplementos de vitaminas direcionados a maiores de 50 anos. Por quê? Porque muda a nossa situação quando a gente tem mais de 50, ok? Porque há determinadas vitaminas que a gente precisa talvez um pouquinho mais, porque são mais antioxidantes, nós estamos já em um processo de maior oxidação. A oxidação é o que leva, eu já te explico, Fátima, a oxidação é que leva a essa modificação, ok? De todo o nosso parâmetro e na absorção dessas próprias vitaminas. Então, aqui eu só faço um parênteses. Bariátricos e não bariátricos. As minhas meninas bariátricas que estão aí a seguir-me devem fazer vitaminas de bariátricos. Se a gente buscar a composição, eu tenho por aí uma composição, posso já buscar. É muito, muito grande a diferença de ter um básico normal de um complexo vitamínico para uma pessoa comum, sem nenhum tipo de doença, e quando somos bariátricos, que temos um processo mal absortivo, ok? Então, para os mal absortivos, temos de fazer vitaminas bariátricas, por quê? Porque as vitaminas normais não são suficientes. Ficam assim em déficit, ok? E mesmo assim, mesmo sendo bariátrico e tomando vitamina D bariátrico, muitas vezes temos que aceder a fazer uma suplementação específica de algo que possa estar sendo necessitado naquele momento. Por exemplo, como o caso que eu comecei hoje a falar para vocês, da minha menina, que é lá da Suíça, e precisa ter ferro. O ferro dela tá baixíssimo. Então, na realidade, o que eu tenho aqui? Oi, Vitor, querido. Aqui o Vitor também nos acompanha e é um prazer estar com ele por aqui. Vitor, quero uns corações. Então, veja bem, aqui já dei, acho que a resposta para a Fátima. A pergunta da Fátima é que tem que suplementar mesmo, e nesse caso aqui, efetivamente, é pouco o que a médica de família recomendou para ela, serve para uma pessoa qualquer. E sim, é direcionada à mulher, é uma vitamina ótima. Mas nós precisamos aqui, para os bariátricos, ter vitaminas adequadas aos bariátricos. Hoje em dia já há mais oportunidades no mercado. Antes a gente ficava com uma ou duas, mas hoje em dia já vai havendo mais coisas também e essas opções são importantes, ok? Então, Fátima querida, já sabemos o que nós temos que fazer. Vamos buscar as vitaminas que sejam especificamente para os bariátricos, ok? Se eu tiver ainda uma condição diferente ou que tem uma debilidade muito maior ou alguma coisa específica nas nossas análises, que aí sim nós não vamos assim, isso aqui tá baixo, então só vou tomar isso. Não, às vezes é conveniente fazer um bom complexo vitamínico e em alguma necessidade, por exemplo, aumentar o ferro ou o zinco ou o manganês ou o magnésio, que isso sim faz diferença, ok? Mas aí tem que ser essa conversa com o seu nutricionista, para poder, então, efetivamente ver o que nós precisamos aqui ajustar individualmente, ok? Mas nós estamos dando a base completa. Então, quando a gente falou das vitaminas hidrossolúveis, o que quer dizer que elas sejam hidrossolúveis? Que quando você as toma, elas podem não absorver todas. Nanocas, um beijo para ti. Elas podem não ser toda absorvida, porque se eu tiver em quantidades grandes, eu posso deixá-las e elas vão ser eliminadas através da urina e não passa nada, ok? Então, não existe aqui uma toxicidade, não precisam ter medo de que a vitamina vá vos fazer algum tipo de mal, ok? Pronto, depois temos a mesma coisa que existem as vitaminas que são lipossolúveis, e aqui é o único ganchinho que eu vou falar, que a gente já falou dessas, mas eu tenho um ganchinho que nós vamos falar, é da vitamina D. Por quê? Porque ela atua muito no que é a imunidade. Nesse momento, nós precisamos cuidar da nossa imunidade, definitivamente, ok? Porque estamos num momento muito propício a ter problemas, e sabemos que isso está a acontecer. Então, precisamos fazer vitamina D? Sim, temporalmente, em um espaço de tempo. Agora, quem está a fazer já desde o ano passado, no verão, ou seja, agosto, vai parar de tomar, pode deixar de tomar. Quem iniciou agora, não, continue a tomar.
Mas quem já tem tomando já há algum tempo, e se tiver análises, podemos deixar no verão e me interessa se eu vou tomar sol. Se eu vou no verão ficar a trabalhar dentro do mesmo ar-condicionado e do mesmo escritório, eu continue a tomar, pelo menos um pouquinho mais. Então, o que acontece? A vitamina D, ela é lipossolúvel, ela é solúvel na gordura. O que acontece quando a pessoa começa a perder peso, perder peso, perder peso? Era obeso e começa a perder peso. O que ele perde? Tecido adiposo. Então, as reservas de vitamina D, muitas vezes, diminuem no indivíduo que tem essa perda de peso importante porque perde tecido adiposo. Então, antes poderia ter uma vitamina D ótima e nunca lhe faltou, mas ao perder peso e perder massa, perde o local de reserva. Ao perder o local de reserva, efetivamente, então, os níveis podem entrar em deficiência, que é o que a gente quer evitar, ok? Então, é bem importante nesse ponto. Ju, um beijinho para ti. É bem importante que a gente aqui tenha essa noção, ok? Porque isso vai fazer efetivamente diferença depois na abordagem que o médico, quando faz as análises, vê e vê como é que está. Então, ter um 20 de vitamina D é baixo, não dá, tem que repor. Muitos médicos gostam de usar a vitamina, uma marca, não vou entrar aqui na marca, uma que é de tomar um frasquinho e ir tomando uma vez ao mês. Essas têm 20 mil unidades. Nós preferimos, muitas vezes, fazer 2.000 unidades diárias, que em um mês vão ter 60 mil, porque 2.000 vezes os 30 dias vão ter 60 mil ao final. Essas têm 20 mil e é para ser feita uma vez ao mês. Quando há uma deficiência maior, se fazem cada 15 dias. Sinceramente, é melhor tomar as 2.000 unidades por dia e já está, ok? E aí fazem um tempo até provavelmente um pouco menor. E isso aqui é importante, ok? Então, voltando aqui para o complexo B, que a gente já falou na vez passada, o que é importante a gente ter a noção? Que no caso da vitamina, e acho que aqui o mais importante seria mais que tudo a vitamina B12, ok? Para o que a gente vai falar agora. Então, a B12, primeiro, antes de mais nada, só para deixar aqui claro para os que não são bariátricos e que de repente nos seguem. Déficit de vitamina dá uma coisa que se chama cansaço. Não é só falta de ferro, tá? As vitaminas que fazem parte desse metabolismo todo, o que acontece com elas? Elas, quando metabolizam dentro do nosso corpo, fazem com que o nosso corpo gere energia, tá? Eu como açúcar para ter uma chispa, uma energia, como se fosse uma pilha, que vai liberar ATP para essa célula. E essa célula vai viver com esse ATP e vai ter energia para funcionar. Então, é a nossa pilha, ok? Então, quando eu tenho deficiência, eu vou ter do complexo B e, sobretudo, da vitamina, por exemplo, B1, eu tenho cansaço, eu tenho falta de apetite, posso ter palpitações, ok? O sentir-se mais cansada que o normal, às vezes, é mais deficiência de ferro, mas pode estar associada com essa também. Então, muitas vezes se associa, principalmente no caso do bariátrico, mas quem não é bariátrico por si, já pode ter, às vezes, taquicardia, e ter, assim, às vezes, um pouquinho de taquicardia e acha que é porque está nervosa, acha que é porque toma muito café, acha que é... E, às vezes, o que tem é deficiência de complexo B, de vitamina B1, que se chama tiamina. O que mais que elas têm? Problemas de memória. Problema de memória é muito normal com os bariátricos, ok? Por causa dessa deficiência toda, que depois a gente restabelece e rentabiliza, ok? Então, memória é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, é bem importante, mas se eu não trabalho e eu não dou energia para essa célula funcionar, fica mais difícil, ok? Oi, Andréia querida, essa é uma menina muito querida, que adoro ter ela por aqui, e hoje ela chegou cedo, porque ela sempre vem tarde, depois não pode estar aqui com a gente. Estou com saudades e estamos à sua espera. Depois, o que a gente tem também? Prisão de ventre associada com a deficiência de tiamina, de vitamina B1 como tal, ok?
fraqueza, essa palpitação que eu já falei, as próprias cãibras, muitas vezes a gente só relaciona, deve ser a falta de magnésio, ou é potássio, ou não sei o quê, e às vezes só relaciona com isso. E não é só para relacionar com isso, ok? Então, às vezes, a própria deficiência dessas vitaminas do complexo B, e sobretudo, no caso aqui a B1, vai nos causar esse tipo de detalhes. E por que eu vos falo isso? Porque o que é rico em vitamina B1? Primeira coisa, o elemento mais rico em todas as vitaminas e minerais é uma coisa que toda a gente torce o nariz. Eu adoro. E se chama fígado. Por quê? Porque assim como o nosso fígado processa tudo, o fígado do coelho, o fígado do cordeiro, o fígado da vaca, o fígado do porco, as iscas, estão riquíssimos em todos esses minerais. Não é por alusão, é por uma situação fisiológica e óbvia. Então, se eu consigo, salvando aqui os vegetarianos, e tenho todo o respeito, dos vegetarianos já vamos falar outra vez um pouquinho aqui que a gente já falou, eu também adoro, Fátima. Temos que consumir com mais frequência. Por quê? Porque é uma fonte enorme com uma biodisponibilidade, ou seja, a biodisponibilidade é o quanto eu como e que eu absorvo de forma natural, mesmo nesse caso dos bariátricos que vão estar comprometidas aquelas partes que a gente já falou, até na vez passada. Então, é importante que efetivamente a gente tenha um consumo disso. Outros alimentos que são riquíssimos em vitamina B1 é o ovo, que eu acho que aqui a gente consegue comer bem, a carne vermelha, que a carne vermelha é um dos elementos que as pessoas mais têm intolerância depois de uma cirurgia bariátrica, ok? Sobretudo carne vermelha. O leite também tem bastante vitamina B1 e, pronto, frutas e legumes são riquíssimas, os cereais também. E o leite também tem uma quantidade importante de vitamina B1 que é considerável, ok? E o que acontece às vezes? As pessoas têm tendência a deixar de consumir leite. Então, quando a gente vai pensando nisso, o que eu queria aqui melhor mesmo é comentar com vocês da vitamina, a vitamina B3 a gente já falou que é super importante, mas sobretudo vitamina B12. Deixa eu buscar aqui algumas coisas que são importantes, porque quando a gente entra nessas deficiências aqui já importantes dessas vitaminas e chegamos a ter valores baixos nos exames, a deficiência é importante e a gente precisa efetivamente trabalhar muitíssimo bem. A gente já foi falando quase de todas, mas eu queria voltar a falar com vocês dos folatos, ok? Que esses aqui também interferem em tudo que é o ácido fólico, a B12 e o ferro. Ok? Então, são aqui elementos que para a gente vai fazer uma diferença enorme na absorção de cada um deles. Primeiro que a vitamina, vamos dizer, os folatos, ou ácido fólico, ela faz parte também de toda a relação que existe com o próprio ferro. Então, nós precisamos ter uma boa absorção e ter uma boa fonte de alimentos que sejam ricos no ácido fólico, por exemplo, além do fígado, e precisamos juntar essas situações. Quando a gente corta aqui o estômago, que a gente já colocou um desenho lá de o que se absorvia em que parte, na vez passada, e se precisar eu volto a colocar, mas vocês digam se precisa, tá bem? Se sentirem necessidade, a gente volta a colocar. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa parte aqui, se corta do estômago e diminui a própria produção de ácido clorídrico, que vai ser aqui necessária mesmo para poder absorver algumas vitaminas de uma forma mais profunda, ou seja, que realmente vai fazer diferença. Além do que, todo o processo de uma cirurgia bariátrica, quanto o método Apollo, essas coisas todas, o que acontece aqui? Nós temos uma situação bastante delicada, que nós temos aqui uma utilização
bastante alta de protetores do estômago, para justamente diminuir essa produção de ácidos e ser menos agressivo quando nós temos que passar por um processo de cicatrização. Mais para frente, as pessoas que fizeram já a cirurgia vão deixar de tomar os tais protetores gástricos, que é o Pantol, que é o Omeprazol, tudo isso, porque eles por si só, eles alteram um veículo que os leva para dentro do corpo. É como assim, quando você toma um medicamento, esse medicamento ele precisa de um carro, porque ele não anda sozinho. Então a gente utiliza, e existem alguns medicamentos que alteram inclusive a absorção de outras vitaminas por causa disso. Não é uma competição específica de utilização, mas que vão ficar aqui com alguns déficits que são aqui importantes. Então, essas acloridrias que são causadas justamente pelo abuso ou uso ou pela necessidade, porque no momento é extremamente necessário fazer esses protetores gástricos, vai ter interferência na própria absorção, que já está diminuída, de determinadas vitaminas e minerais, sobretudo o complexo B, o ácido fólico e a vitamina B12. Ou seja, complexo B, não todo, mas ácido fólico e vitamina B12 vão estar efetivamente bastante aqui diminuídos. Então, por isso que a gente se preocupa quando uma das nossas meninas que são bariátricas ficam grávidas, porque a gente precisa aumentar muito esse aporte, porque, por exemplo, o ácido fólico, a vitamina B9, que a gente chama, ela faz parte do início da produção do próprio DNA. Então, ela faz parte dessa composição e por isso precisamos aqui ter um aporte importante. Então, vale a pena, quando a gente pense nisso, ela vai, vamos dizer, a vitamina B12 e mesmo o ácido fólico e o próprio ferro como tal, eles vão trabalhar com certa sinergia para que tudo funcione de forma o mais adequada possível dentro do nosso corpo e que eu tenha aqui realmente uma melhoria nessa situação de toda essa absorção que muitas vezes fica bem, vamos dizer aqui, deficiente, ok? Mesmo no sleeve, por quê? Porque a condição do sleeve, aunque ele não tenha... o que acontece? O sleeve corta o estômago. Mesmo que não tenha a mala absorção que existe nas outras cirurgias na parte inferior, ou seja, na primeira, segunda, terceira porção do duodeno, que eu continuo tudo de forma intacta, mas houve um grande corte aqui no estômago e que eu vou ter uma certa cloridria também. Vai ter uma diminuição disso. E pelo próprio processo cicatrizativo que eu preciso ter realmente a ajuda desses medicamentos que são indutores a uma diminuição da produção de ácidos do próprio estômago para não causar impactos, dores e desagrados que são muito comuns, muito normais para esses primeiros momentos. Então, é importante que a gente faça efetivamente a vitamina adequada, como tem que ser. Alex, um beijo para ti. E então, é bem importante que a gente consiga aqui efetivamente ter uma noção bem importante disso e não descuidar. Eu conheço alguns pacientes e tenho algumas pacientes que fizeram a cirurgia há anos atrás e de repente não tomam nada de vitamina. Então, se você fez ou conhece alguém que tenha feito já a cirurgia há bastante tempo, indique que ela volte a fazer algum complexo vitamínico, porque é extremamente importante. É como se a gente tivesse um carro que funciona, mas funciona mal, anda devagarinho, anda apertado, anda, sabe, com dificuldade de funcionar, com dificuldade de desandar, não pode acelerar porque não vai. É assim que o corpo funciona, ok? Quando a gente tem essas deficiências. E é o que a gente não quer. Por quê? Porque as pessoas vão ficando, como hoje me comentou o paciente, doutora, eu sinto que passou um caminhão em cima de mim. E isso me chamou tanto a atenção nessa expressão, porque é mais ou menos isso, ou seja, eu me sinto meio massacrada, eu faço tudo o que eu faço, mas é tudo com esforço.
tudo é sentindo-me de certa forma limitada. E às vezes simplesmente o que eu preciso é repor essas vitaminas, repor esses minerais e fica tudo de acordo. Eu tenho aqui uma dívida com a minha querida Marcinha que está aí me vendo, que amanhã nós vamos conversar. E realmente, outra coisa importante, que lembrando dela que eu estou falando isso, convém a gente, se tem um complexo vitamínico já padrão e que esteja um pouco de tudo, a gente só vai suplementar aquilo que é necessário, ok? Por quê? Porque senão vai ficar um xixi muito caro, é o que eu falo sempre. E xixi muito caro quer dizer que eu tenho excesso de algumas vitaminas e minerais que não tem necessidade. Ok? Então, aqui convém a gente ver qual é o aporte, quanto é que a gente deve ter, para não ter excesso de coisas da mesma situação. Por exemplo, eu tenho um complexo vitamínico que já tem imensa vitamina B12. E eu tomo mais B12, mais biotina, mais isso, mais aquilo, mais aquele, mais aquele outro. Não faz falta. Nós estamos a gastar dinheiro à toa. Ok? Por quê? Porque o que eu não absorver, eu vou fazer xixi. Então, meu xixi fica fedido, amarelo e muito caro. Não vale a pena. Se for ganhar dinheiro com isso, ainda vai lá. Mas caso contrário, não tem sentido nenhum, ok? Então, esses cuidados é o que a gente precisa. No caso, quando... Alice, um beijinho pra ti. No caso, quando aqui... Olha, aqui tem uma menina que faz tempo que eu não vejo. Arantes, um beijo pra ti. Então, o que a gente quer? A gente quer que nós não tenhamos aqui um excesso de nada. Por quê? Porque o excesso é contraproducente, nós estamos a gastar dinheiro, desnecessariamente não faz falta, ok? Então, veja bem, as enzimas, as vitaminas, muitas vezes funcionam como coenzimas, ou ajudantes das enzimas, ou como próprias enzimas, para que o metabolismo funcione. E aqui é fundamental, um beijo para ti, querida. E eu vou ter que contar a história, Viviane, mas eu conto lá no final. Então, nós vamos aqui ter que realmente aqui ter uma decisão do que a gente vai fazer e o que é mais importante para esse momento. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Ferro, a gente precisa sempre, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar na produção do que nós vamos produzir as nossas células sanguíneas e nós vamos ter que ter ali as moléculas de ferro para poder funcionar tudo muito bem e oxigenar o nosso sangue, que isso tudo funcione de uma forma super adequada. Mas eu vou precisar ter uma boa absorção. Então, quem for fazer ferro ou estiver necessitando fazer ferro, o que vai fazer? Vai consumir o ferro junto na hora da comida. E o que pode fazer? Ou tomar um chazinho logo depois, um chazinho com limão, ou fazer uma aguinha de limão suave, não é para ficar com acidez no estômago, é para absorver melhor, porque unindo-se com a vitamina C, nós vamos ter uma melhor absorção. Então, já absorvemos mal porque temos o intestino cortado. Então, o que a gente faz? A gente pode efetivamente melhorar um pouco essa biodisponibilidade e essa absorção quando a gente junta um pouquinho de vitamina C no caso. Então, poderia fazer uma coisa, fazer uma gelatina em casa com sumo de laranja, posso pôr água e posso pôr a gelatina em folhas e comer de sobremesa. Posso comer uma laranja, descascar e comer. Indico que a laranja não seja consumida na primeira, segunda, terceira e quarta semana do pós-operatório. Não, deixem a laranja para mais para frente, ok? Enquanto isso, não estão com deficiência de ferro. Por quê? Porque vocês vêm acabando de fazer a cirurgia. Mas daqui um tempinho é provável que quem tem história de anemia ou já teve anemia, que venha a passar essa situação. Então, nesse momento, a gente pode fazer, que fica delicioso, se faz um sumo de laranja, um sumo de tangerina, agora quando é época, e se dilui com gelatina em folha, ok? A gelatina em folha se põe na água morninha ou aquece a água no micro-ondas e dissolve a gelatina, mistura com o sumo de fruta, pode ser coado, e põe numa forminha dessas de gelatina. Fica uma delícia. Minha mãe fazia isso quando a gente era criança. E outra coisa que se fazia era cozê-lo com maisena, o sumo da laranja,
cozinhava e fazia uns pudinzinhos que eram deliciosos. Naquela época, ela colocava açúcar, eu lembro-me disso, mas não precisam pôr açúcar, ok? Porque na realidade a gente estava muito habituado a comer muito açúcar. Acho que hoje é que a gente está melhorando essa questão, os que têm uma tendência assim mais saudáveis. Mas podemos fazer isso com a gelatina, que fica ótimo. E então aí nós vamos utilizar o ferro, vamos ter uma melhor absorção dele também, ok? Então o que nós vamos evitar tomar depois de fazer ou consumir um complexo com ferro? É evitar tomar café. Café sim que não, porque o café tem cafeína, ele quela, ele cola, ele se colapsa com a molécula do ferro, carreia, agarra nela e leva para fora, ok? Então, quem tem deficiência de ferro, que já não absorve, absorve mal, não podemos fazer isso. Deficiências, aqui a Fátima me pergunta uma coisa bem importante. Infecções urinárias de repetição. Pode ter deficiência de alguma vitamina? Sim, poderia, mas aqui o que a gente poderia também pensar, e efetivamente muitas vezes conseguimos grande melhoria utilizando alguns fitoterápicos, como por exemplo do cranberry, da framboesa, desse tipo de coisa, das groselhas sobretudo, que ajudam um pouco nessa questão das infecções urinárias. E às vezes sim, podemos ter algumas deficiências, sim. Não basicamente porque temos que averiguar um pouco, porque existem muitos porquês de ter infecções, ok? Então, efetivamente, pode, mas não podemos dizer que isso seja decorrente de, ok? Mas podemos aqui sim averiguar e efetivamente ver. Se temos uma infecção, temos que fazer provavelmente um antibiograma, ver que sensível essa bactéria que está nos causar esse problema é sensível a qual tipo de antibiótico. E em função disso, a gente até pode saber de onde é que vem. Muito bem, aqui tem uma menina recente de método Apollo que ainda vai demorar para fazer caca, para poder ir ao banho e ter um intestino funcionante. Perdoe de fazer aqui esse mix, mas é que as meninas aqui me perguntam muitas coisas, não há nenhum problema. Então, veja bem, o que nós precisamos efetivamente tratar? Cuidar efetivamente o que nós temos da nossa absorção dos nossos alimentos adequadamente e tentar repor tudo que seja necessário em relação à suplementação, mas não descuidar da comida. Por quê? Porque às vezes eu percebo que as pessoas deixam de comer alguns alimentos porque toleram mal e simplesmente só fazem a reposição e comem coisas mais monótonas, quase sempre mesmo tipo de comida. Não, se já tem um tempo de ser bariátrico, já tem dieta livre, é para comer de tudo outra vez, porque vai ter um aporte melhor e vai ter uma, inclusive, melhor tolerância. Com os probióticos que a gente falou da outra vez, no live passado, vale a pena melhorar toda essa questão do intestino para poder efetivamente ter uma melhor resposta às enzimas digestivas que vão ajudar também a metabolizar tudo melhor. Então, acho que a gente não vai conseguir falar tudo que eu queria falar para vocês das vitaminas e dos minerais, porque ainda falta muita coisa que eu queria comentar convosco, mas está muito relacionado essa questão de muitas vezes as pessoas terem demasiadas sensibilidades cutâneas na pele, tudo com deficiência de vitamina B12. Em geral, os suplementos bariátricos têm uma quantidade enorme de vitamina B12, justamente para solventar esse tipo de problema, ok? E outra situação é uma anemia que está relacionada com a deficiência de B12, então aqui a gente junta a deficiência do ferro em função da B12 também, porque se não está corrigida dessa forma, muitas vezes a gente tem que suplementar tanto B12 quanto o ferro. Como a gente falou, e vou só dar outra vez um tipzinho, porque me perguntaram, quem é vegetariano, faça consumo de B12, que pode se utilizar, por exemplo, as leveduras, que são riquíssimas em B12, que podem ser solucionadas. Essa aqui é da Auri Foods, é uma empresa muito gira, que está aqui em Portugal, está sediada em Portugal e que faz leveduras que são riquíssimas em complexo B,
e que ajudam a solventar esse problema, porque isso aqui, essas leveduras, você põe em pó em cima da comida. A comida está pronta, pode estar preparada e pôr em cima, pó, algumas têm sabores, outras não têm, e são extremamente agradáveis. Então, também são uma fonte importante para quem é vegetariano de manter aqui um B12 alto. Pode bariátrico usar? Claro que pode bariátrico usar. Então, algum dia faz uma alimentação assim, tipo mais vegetariana, um tofu com vegetais, um salteado na wok, alguma coisa até para modificar, e principalmente aqueles que não conseguem comer muito a carne, mas a gente repõe um pouquinho de leveduras e fica super agradável. E a gente mais ou menos usa uma colher de sopa em cima, por exemplo, de um tofu salteadinho. A Sofia que ia gostar dessa receita. Fica muito, muito legal. E fica fácil de ser utilizado e de repor, então, isso aqui. Vitamina C, a gente já falou na vez passada, que tem muito a ver com essa parte da imunidade também, mas de síntese de colagênio, ou do colágeno, como queiram chamar. Então, efetivamente, é uma das vitaminas que é importante a gente manter essa reposição. Depois, o que eu queria mais assim falar especificamente, porque eu acho que eu falo demais da conta, e então essas meninas, pai, eu não consigo terminar tudo, e eu queria hoje ter terminado mesmo com os minerais, mas acho que não vai ser ainda hoje, ok? Porque eu queria só mesmo falar de outros minerais específicos, porque ferro a gente tem falado sempre que é o calcanhar de Aquiles dos bariátricos, ok? Porque a absorção fica diminuída, há uma dificuldade maior no consumo das carnes, alguns não gostam do fígado, e então temos que fazer suplementação. A gente que faz ferro endovenoso, ou seja, direto na veia, vai lá e fica umas 2 horas, e se põe o ferro dentro da veia diretamente, ou se toma os complexos, que são normais. Mas, por exemplo, tem uma menina que eu gosto muito e acompanho muito ela, que está com o ferro um pouquinho baixo. Então, o que acontece? A pessoa tem disposição, tá bem, mas poderia estar melhor se tem a correção do ferro, ok? Então, é muito, muito necessário. Ai, não, querida Fátima. A Fátima está dizendo que eu não falo muito. Eu falo até pelos cotovelos, bem. Eu acho isso um horror. Mas é que a gente quer que vocês tenham essas informações, que vocês possam ir manejando e entendendo o porquê, que não é simplesmente porque o médico mandou tomar, ou a nutricionista mandou fazer. Não. Vocês têm que saber o porquê que fazem. Por quê? Porque quando fizerem e tiverem consciência disso, vão se alimentar melhor. Quando a gente diz que tem que comer fruta, vão fazer direito. Quando não é para comer açúcar, porque vai lhe dar dumping, vão cuidar direitinho. Então, o meu objetivo é isso. Eu não quero ninguém doente, eu quero gente saudável, com nova vida, com emoção, com coisas para fazer. Flávia, minha querida, um beijinho enorme para ti. Então, é assim, quando a gente está a cuidar dessa situação das vitaminas e minerais, a gente efetivamente consegue ter tudo mais organizado no corpo. Por quê? Porque nós temos aqui uma orientação metabólica com qualidade. E aí nós vamos também ter a noção do cálcio que a gente precisa, dos ossos, que estão nos alimentos também. Então, tentar entender que quando a gente fala de ter uma alimentação variada, não é porque é para dar mais trabalho, ok? Tem pessoas que têm naturalmente tendências de uma alimentação monótona. Por quê? Porque gostam daquilo. E eu acho ótimo que gostem do que fazem e repitam muitas vezes. Mas não exagerar na repetição dá sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o aporte de vitaminas e minerais é o mesmo. E então entramos assim em déficit. Imaginem o vosso corpo com uma grande... Tia Zila e teu Luiz, um beijo enorme para vocês. É um prazer poder estar aqui a falar um pouquinho e que vocês estejam aí a seguir. Tenho aqui 2 tios que são queridíssimos e que estão aí com a gente. Então, fico muito feliz. Então, veja bem, quando a gente tem essa noção de que se a gente está repetindo sempre a mesma coisa, vai acontecer alguns detalhes no corpo que não é bom. Por exemplo, imaginem que o vosso corpo seja uma despensa e que vocês tenham potes de vitamina A, B, C, D, E, K, B1, B2, B3, todas as vitaminas e todos os minerais. Então, nós temos todos no corpo. O que acontece? Que às vezes nós temos alguns potes que estão lá embaixo, estão bem no fundo, ok? Tem outros que estão lá em cima.
e outros e assim por diante. Então, quando a gente faz a suplementação, nós tentamos encher os potes ou nivelar de uma forma um pouco mais adequada. Para quê? Porque se eu tenho algum processo metabólico, eu preciso mais de vitamina B3 e eu gasto muito B3, eu faço a reposição dela. Se eu tenho excesso de B12, pronto, o excesso de B12 eu vou fazer xixi, ele vai sair no xixi, não há grande comprometimento, ok? Há grande comprometimento se nós temos aqui formas específicas do cálcio, de algumas coisas que sim, poderiam juntar-se com outros elementos e causar pedras e cálculos renais e cálculos na vesícula e uma série de coisas. Então, nós também vamos falar um pouquinho da vesícula pós-bariátrico, ok? Porque às vezes as pessoas estão todas ótimas e depois tem cálculos ou pedrinhas na vesícula que tem que ser retirada a vesícula, ok? Isso acontece com certa frequência depois da cirurgia bariátrica, mas isso a gente vai falar mais para frente. E tem tudo a ver com todo esse processo metabólico que acontece depois da cirurgia. Então, tente entender que o fato aqui da gente repor essas vitaminas, esses minerais, é para a gente nivelar esses potes e dar ao organismo um pouquinho mais de flexibilidade e elementos, ou seja, matéria-prima, para que tudo aconteça de forma adequada. Okay? O organismo, ele não vai produzir uma coisa que não seja necessária. Se você não consome carne, você não vai ter muitas enzimas para carne. Se você deixou de beber álcool porque fez a cirurgia, antes até tomava um vinhozinho uma vez ou outra, quando faz a cirurgia e deixa de tomar, as enzimas que você necessita para metabolizar o álcool, o que acontece com elas? Elas deixam de ser produzidas. Então, você toma um copinho de vinho e parece que tomou 3 litros. Se sente mal, se sente com dor de cabeça. Com essa situação toda que é completamente normal e natural em função da fisiologia. Então, o corpo é o máximo. A gente só precisa escutar, respeitar, cuidar, acarinhar e ter aqui um pouco de detalhe, ok? Aqui eu tenho a Catarina que está comentando alguma coisa. Ok. Ok, a Catarina diz assim, que ela não come carne e consome pouco. Perdoem, ok? Perdoem que entrou uma chamada e eu não tinha colocado em modo avião. Sorry, já vamos terminar, espero que não voltem a ligar. Então é assim... Ela diz que não come carne, come pouco peixe e sente que não consegue fazer uma dieta eficiente porque o organismo tenta compensar o que está em falta com os outros elementos. Pode ser. Então, o que acontece? Pode-se compensar, sim, mas há determinados nutrientes que são muito baixos em alguns alimentos. Então, temos que tentar eficientemente ou repor, que é o que penso que fazes, e tentar compensar com outros, sem dúvida nenhuma. Principalmente isso acontece quando as pessoas têm muitas restrições ou não gostam de muita coisa, porque acontece isso também. Por exemplo, a questão do fígado. Tem muita gente que não come fígado e tem pavor do gosto de fígado. Aqui em casa eu só compro para mim, sou a única que como. Então eu compro os bifinhos para mim, congelo individualmente e vou tendo, quando eu quero comer, eu vou e como. Ok? Porque o resto da família não come. Casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Isso já dizia o papai, e é assim mesmo. Então, essas são situações que a gente precisa ir lidando. Então, compensar é ótimo, e temos de compensar, ou com outros alimentos, que são fontes das mesmas, e por isso que eu falo que tem que ter variabilidade na dieta, não ter uma dieta monótona de preferência, ok? Então, é bem importante o que comentas, Catarina, porque é um pouco por aí. Então, tentar outro alimento que é fantástico é o ovo, e foi tão mal visto durante olha, acho que desde que o mundo é mundo, o ovo tem muito colesterol, e o colesterol faz mal, pronto. Ninguém fala que o açúcar faz mal e faz subir o colesterol, porque sobe os triglicéridos e por ende acaba aumentando o colesterol. Apesar que o açúcar não tem diretamente colesterol, o que tem colesterol são todos os elementos animais. Nada que é vegetal tem colesterol, só os elementos animais. Ovo tem colesterol? Tem, mas não é o vilão dessa questão. Então, o ovo é um elemento que tem tudo lá dentro. Por quê? Porque o ovo vem preparado para que alguém que venha nascer dali possa se alimentar dele próprio e crescer uma nova vida. Então, é um alimento perfeito. Quando a gente fala de proteína,
A nossa proteína standard, de modo de comparação, é justamente a proteína do ovo, ok? Portanto, o ovo é fabuloso e não sofram com colesterol por causa do ovo. Aqui eu tinha alguma outra... Oi, Diego, aqui eu tenho uma outra... Acho que eu tinha aqui uma outra perguntinha. Exatamente, Catarina. Quando te comentei isso, provavelmente seria por falta de suplementação. Então, às vezes, é só repor um pouco esses potes que eu te comento que a gente tem no corpo, os nossos depósitos e essas condições, e às vezes só isso regulariza toda a situação. Então, te recomendo que, temporalmente, faça, por exemplo, um suplemento, um multivitamínico, multimineral, que tenha tudo para já, durante um tempo, termina o pote, olha, se são 60 cápsulas e é uma por dia, faz durante as 60 cápsulas, faz durante os 2 meses, isso vai só te beneficiar, garantidamente, por quê? Porque é aquilo que eu vos falei, em geral, quem não precisa, não é bariátrico, acaba não fazendo vitaminas e minerais, porque acha que come tudo suficientemente bem. Mas no fundo e no âmago da questão não come. Então, aqui vale a pena suplementar. A mesma coisa com o cálcio. O cálcio faz uma relação não só do osso, mas do osso com o músculo e o músculo com o osso. E não só o cálcio, precisamos ter aqui o potássio, que é um outro elemento extremamente importante, que é riquíssimo nos vegetais e muitas vezes acabamos comendo pouco. Por exemplo, uma coisa que é muito rica em potássio é a batata. Ah, mas a batata, ninguém pode comer batata. Eu não digo que deixe de comer batata, deixe de comer batata frita. Batata frita é outra história, ok? E para bariátrico, menos. Por quê? Porque a fritura aqui cai muito mal, ok? Mas a batata em si é rica em potássio. E o que acontece? A gente acaba não comendo nunca. Feijão é rico em potássio e acabamos não comendo nunca. Então, tem uma série de detalhes aqui que entram dentro de um esquema que não é positivo. Então, que a gente precisa aqui restaurar e melhorar. Então, é assim. Eu não consegui cumprir com os meus desejos hoje de terminar as vitaminas e minerais com vocês. E eu acho que talvez até de uma forma não intencional, tá? Mas acho que a gente pode ainda falar um pouquinho mais, daí só efetivamente mais de alguns minerais específicos e algumas fontes alimentares de minerais específicos que nos fariam muitíssimo bem, ok? E então trabalhar um pouquinho com o selênio, com essa situação já da mulher, o selênio, zinco e alguns minerais específicos aqui que vão também fazer parte desse metabolismo e poderia ser muito bom para todos, para que tenham uma noção real de quanto não é quanto a gente precisa, eu não preciso dar os miligramas para vocês, porque não é essa a função, mas sim da necessidade que temos em fazer alguns minerais, mesmo que seja temporalmente. Não precisam fazer sempre, mas temporalmente acredito que seria muito prudente e interessante, ok? Então, acho que na próxima semana, porque já vamos um pouquinho adiantados de hora, vou contar a história. A Viviane vai ter que estar aqui conosco novamente e vou contar a história do que essa menina me fez passar quando era criança, ok? Me trancou num quartinho e me fez aqui fazer umas coisas graves. Mas éramos coisas de miúdas, nada que nos causou grande problema, mas tem a ver com essas vitaminas e esses minerais. Então fica aqui a deixa para o outro dia a gente contar uma história simplesmente para que vocês deem risada. Aqui, mas vou ainda responder umas coisas, veja lá. Claro que sim, claro que sim. A Catarina pergunta se é possível fazer uma dieta ou seja, caloricamente baixa em calorias, sendo vegetariana e suplementando. Claro que sim, perfeitamente, não há nenhum problema. E dá pra gente reduzir e cuidar de peso e mesmo cuidar a nível calórico que não seja muito alta e pode suplementar. Porque não quer dizer que... tem aqui um outro mito, que é assim... tomar vitamina abre o apetite. Vai ficar com muita fome e abre o apetite. Não abre apetite nenhum, ok? Vitamina não abre apetite. Vitamina corrige deficiências. Então, o que acontece? Que às vezes a pessoa se sente melhor e não é que tenha mais apetite, mas está mais bem disposta e come melhor. Então, esqueçam disso, que isso não vai fazer com que a pessoa engorde. Existiam, até há um tempo atrás, ainda há alguns complexos vitamínicos que são indicados para crianças, que são
crianças que comem muito mal. Então, servem para ajudar a melhorar o seu bem-estar e, efetivamente, às vezes tem alguns componentes como L-carnitina, com algumas coisas que ajudariam, vamos dizer, a melhorar o apetite das crianças. Mas, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau, o que é? É vitamina, efetivamente, vitamina D, vitamina A. Outra coisa que se dá muito, geleia real. O que tem a geleia real? Tem muito complexo B. Então, são elementos assim que não são para engorde, não vão fazer com que a pessoa suba de peso simplesmente por tomar vitaminas, mas melhora todo o organismo e pode se sentir melhor e mais disponível, com mais vontade de comer melhor, porque se sente melhor, não é porque a vitamina induz a que coma mais, ok? Então, outra coisa, idosos ou pessoas com mais idade também precisam fazer complementos vitamínicos, sobretudo os antioxidantes. Por quê? Porque estão num processo oxidativo importante. Por quê? Porque estamos oxidando cada vez mais, porque não temos aqui as nossas reservas e temos menor, vamos dizer, reposição celular. Ok? Então, quando a gente faz as nossas cópias, porque quando a gente vai ficando velho, que a gente vai copiando, as células mudam. As células da pele, cada 3 dias se descamam, tem células novas. As células do sangue, cada 3 meses, tem reposição celular e tem células novas. Só que não é que hoje é dia 1º, então no dia 1º do mês, julho, é que vai repor tudo. Não, as coisas vão acontecendo à medida que vão se necessitando. Então, é bem importante ter essa noção que quando temos ainda mais idade, temos mais necessidades específicas e de alguns elementos mais que outros. Então, quem tem mais idade, faça um suplemento, vai se sentir melhor e por isso as pessoas então diminuem às vezes aquele cansaço e muitas vezes até considera-se que a pessoa tá deprimida, tá down, tá menos e tal, e o que ela precisa às vezes nada mais é do que um bom aporte vitamínico, ter mais vontade de fazer as coisas e isso melhora tudo. Cristina, um beijinho para ti. Então, realmente isso faz diferença, ok? E sim, Fátima, aqui já vou te indicar, ok? Mas vamos deixar aqui para falar depois, porque acho que fica mais fácil. Exatamente, aqui a Cristina diz assim: se as vitaminas dessem apetite aos bariátricos que as tomam, eles não perderiam peso. Pois é, exatamente. Então é muito bom. E esse pensamento deixo aqui, faço minhas palavras da Cristina, porque a Cristina disse realmente uma verdade, que às vezes a gente não pensa, né? Os bariátricos que tomam tanta vitamina, se aquilo engordasse, eles não iam perder peso. E não é por causa disso que deixam de perder peso, né? Então, perfeito, Cristina. Olha, muito obrigada, porque realmente foi um ótimo comentário. Muito bom. Então, é assim... feliz ou infelizmente, não sei nem o que pensar, nós vamos ainda ter algum outro módulo de vitaminas e minerais. Aí vamos trabalhar mais com minerais, tá bem? Porque eu fui assim indo muito parcamente falando de alguns específicos, como são tantos, às vezes a gente quer dar falar um pouco de tudo, e eu acho que se falar de tudo vai continuar como sempre, que ninguém pega uma coisinha ou outra e se acabou. Então, não interessa, vamos falar mais pra frente. E o que vamos fazer? Na semana que vem, não deixem de assistir, que vai ter uma surpresinha aqui, que eu já tinha prometido, ok? Mas vamos formalmente deixar e entregar para vocês uma coisa que estamos a trabalhar. Para quem não fez a cirurgia, ou para quem vai fazer, ou assim por diante, eu sempre serve para algumas coisas, até para fazer um refreshzinho de algumas coisas. Então, fica aqui a dica para a semana que vem, vai ser algo muito bom. Flávia, um beijo enorme para todos vocês. E vamos aqui, isso mesmo, mais ovo em casa. E vamos então colocar essas dicas para vocês na semana que vem, tá bem? Então às 7 horas, se Deus quiser, da próxima terça-feira estaremos aqui com uma coisinha para vos entregar. E acho que todos vão gostar. Pelo menos o intuito e o objetivo eu acho que vai ser cumprido para várias pessoas. Ou para muitas pessoas. Então, fica aqui e vamos indo pouquinho a pouco nessas nossas conversas, para a gente também ter aqui outras coisinhas que falar. Então, já fica marcado, que semana que vem já está definido. Nós temos já uma programação muito extensa, só que de vez em quando a gente faz uns breakzinhos e vai colocando coisas no meio, conforme as pessoas às vezes vão pedindo, tá bem? Então, o meu beijinho a todos,
O meu muito obrigado por estarem aí. Sei que às vezes eu acho que eu sou chata e falo demais. Depois vou contar uma história da minha infância com a minha amiga Vivi aqui em algum momento na semana que vem. E que a gente ri dessa história até hoje. E então, vamos aqui dar um bom fim de dia para vocês e um bom resto de semana. Cuidem-se muito, comam direitinho. As bariátricas aqui comam certinho, não me façam bobagens, ok? Para não ter dumpings, para não ter problemas. E vamos aqui juntinhos que juntos a gente vai bem. Tá bem? Meu beijinho, meu muito obrigado a todos, que já passei 8 minutos do tempo. Já estão aqui a me mandar coisinhas aqui que já passei. Catarina, um prazer também, foi enorme, um prazer te conhecer e esteja sempre por aqui conosco, que é muito bem-vinda. Tá bem? Falamos agora na próxima semana. Dúvidas que tenham, podem deixar aqui. Escrevam aí embaixo quando eu vou publicar. Fica aí o vídeo. Quem quiser ver em outro momento pode ver, sem estresse. E o que tiverem de dúvidas, ponham aí que a gente vai respondendo. Tá bem? Meu muito obrigado. Um beijinho e vou desligar. Até. Um bom resto de semana para todos. Até logo.